Aqui próximo à Praça do Chafariz, atrás, né, do nosso Centro Cultural, hoje, né, atrás do Centro Cultural Gisele Bueno Pinto, né, o nome do nosso Centro Cultural hoje, está o Largo Isidoro Dias Lopes, né, que é a nossa Praça do Chafariz. Só um detalhe, isto que vocês estão vendo foi a última rodoviária do trem, porque a primeira rodoviária do trem foi lá onde é a nossa escola Vila Mil de Castro, lá foi a primeira. E aquele monumento que tem lá, aquela pirâmide, foi a primeira coisa que construíram aqui em Dom Pedrito. Foi o primeiro monumento, digamos assim, histórico, foi aquela pirâmide que está lá na frente da escola Vila Mil de Castro. Aqui, abrilhantando a nossa praça, né? Essa praça Nofre Laúz Rodrigues, né? Que foi inaugurada em 2016. Atrás a nossa Praça Júlia de Castilhos, que foi governador do estado do Rio Grande do Sul. E por enquanto é isso. Frente da nossa caixa d'água de Dom Pedrito, né, inaugurada em 1935, numa época em que o governador era Flores da Cunha e o nosso prefeito municipal aqui era Leopoldino Dutra Sobrinho, né? Nossa caixa d'água aí que hoje é um marco turístico, mas que já foi, né, lugar onde ficou, né, a escolinha Patrícia Pinto Nunes, né? Já teve uma biblioteca infantil aqui, já teve também, né, o aeroclube, né, Salzano Vieira, o aeroclube de Dom Pedrito, né, que era um bar ali em cima ali. E essa é a nossa caixa d'água, né? Com certeza uma das caixas d'água mais bonitas de todo o estado. E aqui a gente, vamos nos aproximando aqui. Aqui, sabiam que aqui é aceso um fogo simbólico no 7 de setembro, né? Aqui a gente está vendo aqui em Dom Pedrito, ali naquele lugar onde é o Brick da Sorte, ali, naquele lugar ali, já tinham ideias de como seria o MTG, o PTG, o CTG, muito antes de Paixão Cortes, né, criar o MTG, o Movimento Tradicionalista Gaúcho. Dali, então Dom Pedrito seria um dos berços, né, dessa coisa de nós comemorarmos a Revolução Farroupilha muito antes de Paixão Cortes. Aqui a gente está vendo o nosso, né, o nosso memorial aqui, né, do Getúlio Dornelles Vargas, a Carta de Testamento, saio da vida para entrar na história, né, e que ele, quando ele se suicidou, né, no Palácio dos Catetes, no Rio de Janeiro, ele deixou essa carta de testamento, né, que foi no dia 24 de agosto de 54. Getúlio Vargas, né, conhecido como pai dos pobres, conhecido aí, né, por criar a Petrobras, as leis trabalhistas, né, sempre lutou pelo trabalhador, 1,60 m na época, em plena Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas já estava aí. A pergunta é por que o Getúlio não apoiou na Segunda Guerra Mundial o lado da Alemanha e da Itália, né, sempre apoiou os aliados, né, foi os Estados Unidos, né, sempre apoiou os Estados Unidos, né, o Brasil sempre apoiou os Estados Unidos. E grande Getúlio, né, criador da frase aí, sai da vida para entrar na história, assim como a frase o petróleo é nosso, quando ele cria a Petrobras. E ali a gente está vendo também Barão de Rio Branco, né, Barão de Rio Branco, pai da diplomacia brasileira, né, e que está ali porque a rua aqui, né, é Rio Branco, aqui na nossa Praça General Osório. A Prefeitura Municipal, Palácio Ponche Verde, né, inaugurada em 1927, quando o prefeito era o Dr. Herófilo de Azambuja. Historiadores que dizem que a nossa prefeitura era para ter sido construída em Pelotas. Erraram, construíram aqui. Era para ter sido construída numa cidade bem maior. Alguns historiadores dizem isso. Mas não, ela foi construída aqui. Com certeza uma das prefeituras mais lindas de Dom Pedrito. E dentro dela, né, na parte interna, nós temos ali o salão nobre, né, estilo neoclássico de Luís XIV, rei da França. Essa é a nossa prefeitura aí, cheia de colunas
coríntios, dóricas e jônicas, né? Com certeza cheia de cultura grega, né? Cultura renascentista. Parabéns, Dom Pedrito, por esta prefeitura maravilhosa aqui. Palácio Ponche Verde. Nosso executivo de Dom Pedrito. Funciona aqui. Você sabia que aqui em Dom Pedrito, o primeiro hospital ficava ali onde hoje é o nosso asilo da velhice? Ali no nosso asilo, foi o primeiro hospital, mais tarde, que é ali, o Hospital São Luís, né, inaugurado ali na Rua Duque de Caxias, mas isso foi depois. Você sabia que a nossa escola do Horto completou 109 anos, fundada por Antonio Gianelli, na Itália? Você sabia que a escola Patrocínio era nosso colégio dos padres? Você sabia que o nosso pronto-socorro, o nome dele é Acácio Carneiro da Fontoura? Você sabia que o nosso monumento à Paz Farroupilha, na Rua 21 de Abril, ali que os gaúchos estão se apertando a mão, aquele aperto de mão não aconteceu? Que foi Duque de Caxias em Bagé e Davi Canabarro aqui nos campos de Dom Pedrito, mas que eles não se apertaram a mão? Agora mesmo nós tivemos também a Semana da Paz aqui em Dom Pedrito. Que bom que teve a Semana da Paz. O 1º de março é o final da Revolução Farroupilha, né? Nossa Revolução Farroupilha aí, que foi de 1835 a 1845, nada melhor que ter uma Semana da Paz para tratar do final da Revolução mesmo. A gente comemora o desfile errado, né? Nós desfilamos no dia 20 de setembro, ou seja, quando a Revolução começou, mas isso é errado, né? Nós teríamos que fazer aquele desfile na Rua Borges de Medeiros, né? Que é a rua mais antiga de Dom Pedrito, no dia 1º de março de 1845. Essa seria a data correta, porque trata da Revolução Farroupilha. Lembrando que o monumento da Revolução Farroupilha, lá nos campos de Ponche Verde, aquele monumento, ele é moderno, ele não é tão antigo como a pirâmide que fica lá na Escola Vilâmio de Castro, né? Na Praça da República, que foi o primeiro monumento. Lá foi entregue aos 100 anos da nossa Revolução Farroupilha. Então, se a Revolução Farroupilha finalizou em 1845, foi em 1945, né, que foi inaugurado aquele marco lá nos campos de Ponche Verde, ou seja, no local que terminou a Revolução Farroupilha. Aqui no nosso cemitério faltou algumas coisas, né, como esta sepultura aqui, né, o momento em que Jesus Cristo é retirado da cruz. Olhando aqui, vamos tentar fazer rápido e breve, né? Perpétuo quer dizer para sempre, uma tocha e virada para baixo representa a morte, e a flor papoula virada para baixo representa a morte, né? Anjo da saudade ali, né? O busto da pessoa que faleceu, o busto é dessa parte para cima, as colunas, né? Coríntios. Quem é que lembra das civilizações gregas que chegaram na Grécia, né? Os dóricos, jônicos e coríntios. Cada um tinha a sua arquitetura. E os coríntios, parece umas florzinhas lá em cima, né? E as colunas assim são os coríntios, né? Um triângulo que representa a união da família e o círculo que representa a perfeição de Deus, né? A gente, aqui no nosso cemitério, também tem o anjo escritor. Anjo escritor, né? Qual é a função dele, né? Por que ele está assim? Escrevendo tudo o que o morto fez em vida para entregar para Deus, né? Anjo escritor ali. Aqui a gente tem umas coisinhas que faltaram. Anjo da fé, né? Ele está segurando uma cruz. Anjo da fé. Tem uma história da cruz, né? A cruz foi criada com Jesus Cristo? Não, Jesus Cristo é muito moderno, né? A cruz seria 2600 a.C., né? Há uma historinha da cruz que poucos sabem, que a primeira letra do deus Tammuz, lá na ilha de Creta, lá na Grécia,
era muito usada, né, para reverenciar esse Deus. Provavelmente a Igreja Católica pegou a letra T do Deus Tammuz e transformou em símbolo, né? A gente sabe que a cruz não foi criada pelos romanos, mas foi usado como um instrumento de martírio, de sacrifício. Jesus Cristo foi crucificado numa cruz. A gente sabe que os romanos criaram o tripalho, que são 3 ferros assim, ou 3 madeiras, onde o escravo ficava, né, ali, e caso ele tivesse cometido algum erro, alguma coisa, né, ele teria, né, que ser queimado ali. O nome desse o objeto de sacrifício era tripalho, daí a palavra trabalho, que significa martírio, né? Aqui mesmo este túmulo, que é o Anjo da Saudade, em tamanho real. O túmulo de Getúlio Vargas, ele é igual a este túmulo aqui. Se vocês forem visitar o túmulo de Getúlio Vargas na cidade de São Borja, ele tem a mesma aparência. O Anjo da Saudade aqui. E essas correntes que vocês estão vendo aqui é para proteger o túmulo de espíritos malignos. Por isso que os gregos fizeram isso aqui, né? Para proteger espíritos malignos. Olha o anjo ali, ele está com tristeza, Anjo da Saudade. Todo anjo que estiver segurando alguma coisa, que é o caso dele que segura uma rosa, é Anjo da Saudade. Ali a gente está vendo o Anjo da Saudade, né? E olha ali em cima, um X e um P. O que representa a palavra XP? Cristo em grego, né? Jesus Cristo em grego. A gente chegando aqui, deste lado, olha lá a Via Sacra. A Via Sacra, né? Jesus Cristo levando a cruz, aquele momento, né, da Páscoa que nós tanto comemoramos. Ali está um X e um P, que também significa Cristo em grego, né? Aqui Jesus abençoando, como nós visto, em tamanho real. Jesus Cristo abençoando, é lindo, né, este monumento aqui. Lembrando que tem uma lenda, né, que esse Jesus Cristo aqui ele piscava os olhos, né? Houve nos anos 90, né, alguma historinha assim desse tipo, todo mundo vinha para cá ver o Jesus Cristo que piscava os olhos, né? Ali tem um Jesus Cristo, também ele está esculpindo o coração, está mostrando o coração. O nome dessa aparição ali é Sagrado Coração de Jesus, porque o coração dele está sendo esculpido. Ali temos um Anjo da Saudade. Olha o Anjo da Saudade aqui. Anjo da Saudade, né, em tamanho real, né, segurando as flores, simboliza Anjo da Saudade. E aqui nós temos uma Bíblia. Olha a Bíblia aí, o túmulo, né? A palavra Biblos quer dizer livro, assim como a Tora, ou Torá, né, que é o livro dos judeus, assim como o Alcorão é o livro da religião islâmica, né, dos islâmicos, né? A religião islâmica que surgiu lá com o profeta Maomé. O profeta Maomé, quando enxergou o anjo Gabriel disse para ele: ó, tu tem que criar uma religião que faça homenagem ao Deus Alá, né? Aqui nós temos outra. Aqui nós temos Jesus abençoando, né? Jesus tocando na criança. E aqui nós temos Jesus bom pastor, né? Jesus com as ovelhinhas ali. Jesus bom pastor, o nome. O sino, quando vem acontecendo, né, o enterro, o que o sino é tocado? É o silêncio que tem que ter no cemitério, é como se fosse um aviso para todos os mortos. Ó, tocou o sino, está chegando alguém, né? É o silêncio, né, chegada de outro corpo. Tá? Aqui a gente está vendo Jesus bom pastor e a nossa capelinha aqui. Notem que ali tem um triângulo, representa a união da família. O nome da nossa capela aqui é Padre Bastos, né? Leva o nome da antiga, a rua mais antiga da Dom Pedrito, que hoje é a rua Borges de Medeiros, ali que passa ao lado da nossa prefeitura, né? Arquiteturas dóricas, a gente está vendo ali, arredondada, né? Lembra muito aqueles templos na época de Jesus Cristo, aqueles templos árabes, né? Provavelmente pode significar a perfeição de Deus por ser redondo. E aqui a gente está vendo, só para encerrar,
anjo da oração, né? Porque ele tá assim, desse jeito. E olha que interessante aqui, às vezes também, né, o brasão da família, né? Nós colocamos no túmulo, né, o brasão da família, mas aqui também duas tofes viradas para baixo representar a morte. Essa coisa das letras serem no próprio mármore é lindíssimo, né? Não se faz mais. Tá? Esse é o nosso cemitério Santíssimo Sacramento, tá? Com duas entradas, né? Uma entrada mais antiga aqui e a mais moderna que lá, que fizeram duas entradas para alinhar com a rua aqui.